Seção 59. 25 de junho, 1981. 59.0R. Eu sou Ra. Eu os saúdo no amor e na luz do Uno Infinito Criador. Nós nos comunicamos agora. 59.1 Questionador. Você poderia primeiro me dizer a condição do instrumento e por que ela se sente tão cansada? R. Eu sou Ra. A condição deste instrumento está como anteriormente declarada. Nós não podemos infringir em seus livre-arbítrios com a discussão da última questão. 59.2 Questionador. Seria uma proteção maior para o instrumento se de mudasse sua posição onde está sentado para o outro lado da cama? R. Eu sou Ra. Não. 59.3 Questionador. Eu tenho uma pergunta do Jim que diz: eu acho que penetrei o mistério da minha raiva por cometer erros, ao longo de minha vida. Eu acho que sempre estive ciente, subconscientemente, de minhas habilidades para dominar novos aprendizados, mas meu desejo de completar com sucesso minha missão na Terra tem sido energizado pelo grupo de Orion em raiva irracional e destrutiva quando eu falho. Você poderia comentar sobre esta observação? R. Eu sou Ra. Nós sugeriríamos que, já que esta entidade está ciente de sua posição como andarilho, ela pode também considerar quais decisões pré-encarnatórias ela se empreendeu em fazer com relação à porção pessoal, ou orientada ao self, da escolha por estar aqui, neste tempo e espaço em particular. Esta entidade está ciente, como declarado, que ela tem grande potencial, mas potencial para quê? Esta é a questão pré-encarnatória. O trabalho de sexta densidade é unificar sabedoria e compaixão. Esta entidade é abundante em sabedoria. A compaixão que ela almeja balancear tem, como sua antítese, falta de compaixão. No ser mais consciente isto se expressa ou se manifesta como falta de compaixão pelo self. Nós sentimos que isto é a soma dos conceitos sugeridos para pensamento que nós podemos oferecer neste momento, sem infringimento. 59.4 Questionador. Ao final do segundo ciclo maior, havia algumas poucas centenas de milhares de pessoas encarnadas na Terra. Há mais de 4 bilhões encarnadas hoje. Essas mais de 4 bilhões de pessoas que estão encarnadas hoje, elas estavam nos planos da Terra, mas não encarnadas naquele tempo, ou elas vieram para cá de outros lugares durante o último ciclo de 25 mil anos. R. Eu sou Ra. Há 3 divisões básicas na origem destas entidades. Primeiramente, e primariamente, aqueles da esfera planetária que vocês chamam de Maldek, tendo se tornado capazes de assumirem a terceira densidade mais uma vez, foram gradualmente libertados das limitações de forma autoimpostas. Em segundo lugar, havia aqueles com outras entradas para a terceira densidade, ou neófitos, cujos padrões vibratórios combinavam com as ligações experienciais terrenas. Estes então foram filtrados para dentro através de processos encarnatórios. Em terceiro lugar, aproximadamente nos últimos 200 de seus anos vocês têm experimentado muitas visitas de andarilhos. Deve ser notado que todas as oportunidades possíveis para encarnação estão sendo usadas neste momento, devido a seu processo de colheita e às oportunidades que isto oferece. 59.5 Questionador. Apenas para esclarecer isso, você poderia me dizer aproximadamente quantos complexos mente-corpo-espírito totais foram transferidos para a Terra no início deste último período de 75 mil anos? R. Eu sou Ra. A transferência, como você a chama, tem sido gradual. Mais de 2 bilhões de almas são aqueles de Maldek que fizeram a transição com sucesso. Aproximadamente 1,9 bilhões de almas têm, a partir de muitas porções da criação, entrado nesta experiência em diversos momentos. Os restantes são aqueles que experimentaram os primeiros 2 ciclos sobre esta esfera ou que entraram em algum ponto como andarilhos, alguns andarilhos tendo estado nesta esfera por muitos milhares de seus anos, outros tendo chegado bem mais recentemente. 59.6 Questionador. Eu estou tentando entender as 3 espirais de luz na forma da pirâmide. Eu gostaria de perguntar sobre cada uma. A primeira espiral começa abaixo da Câmara da Rainha e termina na Câmara da Rainha. Isto está correto. R. Eu sou Ra. Isto está incorreto. A primeira noção de luz espiralante para cima é como aquela da concha, a energia de luz sendo despejada através da atração da forma de pirâmide através do fundo ou base. Assim, a primeira configuração é uma semi-espiral.
59.7 Questionador. Isto seria similar ao vórtice que se tem quando se tira a tampa do ralo de uma banheira cheia. R. Eu sou Ra. Isto está correto, exceto que, no caso desta ação, a causa é gravitacional, enquanto que, no caso do vórtice da pirâmide, é a luz espiralante para cima sendo atraída pelos campos eletromagnéticos engendrados pela forma da pirâmide. 59.8 Questionador. Então a primeira espiral depois desta semi-espiral é a espiral usada para estudo e cura. Em relação à posição da Câmara da Rainha, onde a primeira espiral começa e termina. R. Eu sou Ra. A espiral que é usada para estudo e cura começa na, ou ligeiramente abaixo, da posição da Câmara da Rainha, dependendo dos ritmos da Terra e do cosmos. Ela se move através da posição da Câmara do Rei de forma bruscamente delineada e termina no ponto por onde a terceira parte da pirâmide, no topo, pode ser vista intensificando a energia. 59.9 Questionador. Agora, a primeira espiral é obviamente diferente, de alguma forma, da segunda e da terceira espirais, já que elas têm diferentes usos e diferentes propriedades. A segunda espiral então se inicia no final da primeira espiral e continua acima, eu presumo, até o ápice da pirâmide. Isto está correto. R. Eu sou Ra. Isto está parcialmente correto. A grande espiral é atraída para dentro do vórtice do ápice da pirâmide. Entretanto, alguma energia de luz que é da natureza mais intensa do, digamos, final vermelho do espectro, se espirala mais uma vez causando um enorme fortalecimento e foco de energia, que é então útil para a construção. 59.10 Questionador. E então a terceira espiral irradia a partir do topo da pirâmide. Isto está correto. R. Eu sou Ra. A terceira espiral completa assim o faz. Isto está correto. É bom considerar a fundação semi-espiral que fornece a prana para tudo que pode ser afetado pelas três espirais de luz que seguem para cima. 59.11 Questionador. Agora eu estou tentando entender o que acontece neste processo. Eu chamarei a primeira semi-espiral de posição 0 e as outras três espirais 1, 2 e 3, a primeira espiral sendo estudo e cura. Que mudança ocorre na luz a partir da posição 0 até a primeira espiral que torna esta primeira espiral útil para cura e estudo? R. Eu sou Ra. A prana despejada para dentro, pela forma da pirâmide, ganha coerência de direcionamento energético. O termo luz espiralante para cima é uma indicação, não do seu conceito de para cima e para baixo, mas uma indicação do conceito daquilo que vai na direção da fonte de amor e luz. Assim, toda luz ou prana está espiralando para cima, mas sua direção, como vocês entendem este termo, não está organizada e não é útil para trabalho. 59.12 Questionador. Eu poderia supor então que, a partir de todos os pontos no espaço, a luz irradia, em nossa ilusão, para fora em um sólido ângulo de 360 graus e esta forma de concha com a pirâmide então cria coerência para esta irradiação como um mecanismo de foco. Isto está correto. R. Eu sou Ra. Isto está precisamente correto. 59.13 Questionador. Então a primeira espiral tem um fator de coesão diferente, pode-se dizer, da segunda. Qual é a diferença entre a primeira e a segunda espiral? R. Eu sou Ra. Na medida em que a luz é afunilada no que o que você chama de posição 0, ela alcança o ponto crítico. Isto age como um compressor da luz multiplicando tremendamente sua coerência e organização. 59.14 Questionador. Então a coerência e organização são multiplicadas mais uma vez no início da segunda espiral. Existe um efeito duplicador ou um efeito potencializador. R. Eu sou Ra. Isto é difícil de discutir em sua linguagem. Não há efeito duplicador, mas uma transformação através dos limites da dimensão, de forma que a luz, que estava trabalhando para aqueles a usando em configuração espaço-tempo-tempo-espaço, se torna a luz trabalhando no que você pode considerar uma configuração tempo-espaço-espaço-tempo interdimensional. Isto causa uma aparente difusão e fraqueza da energia espiralante. Entretanto, na posição 2, como você a chamou, muito trabalho pode ser feito interdimensionalmente. 59.15 Questionador. Na pirâmide de Gizé não havia câmara na posição 2. Vocês fizeram uso alguma vez da posição 2, colocando uma câmara naquela posição, digamos em outros planetas ou em outras pirâmides?
R. Eu sou Ra. Esta posição é útil apenas para aqueles cujas habilidades são tais que eles são capazes de servir como condutores deste tipo de espiral focada. Não se desejaria tentar treinar entidades de terceira densidade em tais habilidades. 59.16 Questionador. Então, a terceira espiral irradiando a partir do topo da pirâmide, você diz que é usada para energização. Você poderia me dizer o que você quer dizer com energização? R. Eu sou Ra. A terceira espiral é extremamente cheia dos efeitos positivos da prana direcionada, e aquilo que é posicionado sobre tal forma receberá choques, energizando os campos eletromagnéticos. Isto pode ser muito estimulante em aplicações de terceira densidade, de configurações mentais e corpóreas. Entretanto, se permitido estar posicionada por tempo demais, tais choques podem traumatizar a entidade. 59.17 Questionador. Existem outros efeitos da forma da pirâmide além das espirais que nós acabamos de discutir? R. Eu sou Ra. Existem diversos. Entretanto, seus usos são limitados. O uso da posição da câmara de ressonância é um que desafia a habilidade de um adepto de encarar o self. Este é um tipo de teste mental que pode ser usado. É poderoso e bem perigoso. A capa externa da forma de pirâmide contém pequenos vórtices de energia de luz que, nas mãos de seres cristalizados capazes, são úteis para vários trabalhos sutis sobre a cura de corpos invisíveis afetando o corpo físico. Outros destes lugares são aqueles onde sono perfeito pode ser obtido e idade revertida. Estas características não são importantes. 59.18 Questionador. Qual posição seria a posição de reversão da idade? R. Eu sou Ra. Aproximadamente 5 a 10 graus acima e abaixo da posição da câmara da rainha em formas ovoides em cada face da pirâmide de 4 lados se estendendo para dentro da forma sólida a aproximadamente 1/4 do caminho para a posição da câmara da rainha. 59.19 Questionador. Em outras palavras, se eu fosse para dentro da parede da pirâmide 1/4 da distância, mas ainda permanecesse 3/4 da distância do centro, aproximadamente no nível acima da base da câmara da rainha, eu encontraria esta posição. R. Eu sou Ra. Isto é aproximadamente assim. Você deve imaginar a lágrima dupla se estendendo em ambos o plano da face da pirâmide, e em metade na direção da câmara da rainha se estendendo acima e abaixo dela. Você pode ver está como a posição onde a luz foi despejada na espiral e então está se expandindo novamente. Esta posição é o que você poderia chamar de um aspirador de prana. 59.20 Questionador. Por que isto reverteria o envelhecimento? R. Eu sou Ra. Envelhecimento é uma função dos efeitos dos vários campos eletromagnéticos sobre os campos eletromagnéticos do complexo mente-corpo-espírito. Nesta posição não há entrada ou distúrbio dos campos, nem há atividade dentro do complexo de campo eletromagnético do complexo mente-corpo-espírito com plena influência permitida. O aspirador aspira qualquer tal distúrbio para fora. Assim, a entidade não sente nada e está suspensa. 59.21 Questionador. A forma de pirâmide que Jin construiu em nosso quintal funciona apropriadamente. Está alinhada apropriadamente e construída apropriadamente. R. Eu sou Ra. Foi construída dentro de boas tolerâncias apesar de não perfeita. Entretanto, seu alinhamento deve ser como este lugar de descanso para máxima eficácia. 59.22 Questionador. Você quer dizer que um de seus lados da base deve estar alinhado 20 graus ao leste do norte? R. Eu sou Ra. Este alinhamento seria eficaz. 59.23 Questionador. Previamente você declarou que um dos lados da base deve estar alinhado com o norte magnético. Qual é melhor, alinhar com o norte magnético ou alinhar 20 graus ao leste do norte magnético? R. Eu sou Ra. Isto é de sua discrição. O alinhamento apropriado para você, desta esfera, neste momento, é o norte magnético. Entretanto, em sua questão, você perguntou especificamente sobre a estrutura que tem sido usada por entidades específicas, cujos vórtices de energia são mais consoantes com a, digamos, orientação da cor verdadeira verde. Isto seria os 20 graus a leste do norte. Existem vantagens em cada orientação. O efeito é mais forte no norte magnético e pode ser sentido mais claramente. A energia,
apesar de fraca, vindo a partir da agora distante, mas em breve a se tornar suprema, direção é mais útil. A escolha é sua. É a escolha entre quantidade e qualidade ou auxílio em meditação de banda larga ou estreita. 59.24 Questionador. Quando os eixos planetários se realinharem, eles irão se realinhar 20 graus a leste do norte para se adequar à vibração verde. R. Eu sou Ra. Nós tememos que esta será a última questão completa, já que esta entidade rapidamente aumenta sua distorção na direção do que vocês chamam de dor do complexo do corpo. Há todas as indicações de que isto ocorrerá. Nós não podemos falar de certezas, mas estamos cientes de que os materiais mais grosseiros ou menos densos serão puxados para a conformação com as energias mais densas e leves que dão a seu logos seus processos através dos reinos de experiência. Podemos responder quaisquer questões breves neste momento. 59.25 Questionador. Apenas se há algo que possamos fazer para tornar o instrumento mais confortável ou melhorar o contato. R. Eu sou Ra. Tudo está bem. Nós estamos cientes de que vocês experienciam dificuldades neste momento, mas elas não são devidas às faltas de conscienciosidade ou de dedicação. Eu sou Ra. Eu os deixo no amor e na luz do Uno Infinito Criador. Sigam adiante, portanto, se regozijando no poder e na paz do Uno Infinito Criador. Adonai. Seção 60. 1 grau de julho, 1981. 60.0 R. Eu sou Ra. Eu os saúdo no amor e na luz do Uno Infinito Criador. Nós nos comunicamos agora. 60.1 Questionador. Você poderia primeiro me dar uma indicação da condição do instrumento? R. Eu sou Ra. Ele está como anteriormente declarado. 60.2 Questionador. É minha opinião que o melhor caminho para o instrumento melhorar sua condição é através de períodos de meditação seguidos por períodos de contemplação com relação à condição e sua melhora. Você poderia me dizer se eu estou correto e expandir sobre meu pensamento? R. Eu sou Ra. Meditação e contemplação nunca são atividades adversas. Entretanto, esta atividade não irá em todas as probabilidades, em nossa opinião, alterar significativamente as predisposições deste instrumento que causam as distorções fundamentais que nós, tanto quanto vocês, temos achado desconcertantes. 60.3 Questionador. Você poderia me dizer a melhor abordagem para alteração, para uma condição mais aceitável, das distorções que o instrumento está experienciando? R. Eu sou Ra. Existe uma quantidade pequena de trabalho que o instrumento pode fazer com relação às suas decisões pré-encarnatórias com relação ao serviço ao Infinito Criador nesta experiência. Entretanto, a decisão de se abrir sem reserva na oferta do Self quando o serviço é percebido é uma escolha tão fundamental, que não está aberta para alteração significante, nem iríamos nós querer interferir no processo de balanceamento que está ocorrendo com esta entidade em particular. A sabedoria e compaixão sendo tão balanceadas por esta recapitulação de quarta densidade é útil para este complexo mente-corpo-espírito em particular. Não é uma entidade com tendência a fazer objeções triviais com relação à pureza com a qual ela dá sequência naquilo que ela sente. Ser o melhor a fazer. Nós podemos dizer isto devido ao conhecimento do instrumento de si mesmo, que é claro neste ponto. Entretanto, esta própria discussão pode ocasionar uma dedicação ao serviço ligeiramente menos totalmente ininterrupta em qualquer trabalho único, a fim de que o serviço possa ser continuado através de um período maior de seu espaço-tempo. 60.4 Questionador. Você está dizendo então que as distorções físicas que o instrumento experienciou são parte de um processo de balanceamento. Isto está correto. R. Eu sou Ra. Isto está incorreto. As distorções físicas são um resultado devido ao instrumento não aceitar plenamente as limitações colocadas, antes da encarnação, sobre as atividades da entidade, uma vez que ela tenha iniciado o trabalho. As distorções causadas por este trabalho, que são inevitáveis dado o plano escolhido por esta entidade, são limitação e, a um nível consoante com a quantidade de energia física e vital gasta, cansaço, devido àquilo que é o equivalente neste instrumento de muitas horas de trabalho físico intenso. Este é o motivo de nós sugerirmos que os pensamentos do instrumento reflitam sobre a possibilidade da sugestão para seu eu superior à possibilidade de uma ligeira reserva de energia em um trabalho. Este instrumento, neste momento,
está bem aberto até que todos os recursos estejam bem exauridos. Isto está bem se desejado. Entretanto, irá, digamos, reduzir o número de trabalhos no que você pode chamar de longo prazo. 60.5 Questionador: espalhar os trabalhos ao longo de maiores intervalos de tempo, de forma que nós tenhamos mais tempo entre os trabalhos, ajudará. R. Eu sou Ra. Isto vocês já fizeram. Não é útil para seu grupo se tornar desbalanceado pela preocupação com uma porção do trabalho mais que outra. Se este instrumento está, em seu julgamento, capacitado, e se o grupo de apoio está funcionando bem, se tudo estiver harmonioso e se as questões a serem perguntadas foram bem consideradas, o trabalho é bem iniciado. Estressar demasiadamente a condição do instrumento é tão deletério para a eficiência deste contato quanto o comportamento antitético foi em seu passado. 60.6 Questionador: a parte dos trabalhos, eu estou preocupado sobre as distorções físicas do instrumento nas áreas das mãos e braços. Existe algum, digamos, exercício mental ou alguma outra coisa com a qual o instrumento possa trabalhar para ajudar a aliviar os problemas extremos que ela tem no momento com suas mãos, etc. R. Eu sou Ra. Sim. 60.7 Questionador: seria um exercício de meditação e contemplação sobre o alívio destes problemas. R. Eu sou Ra. Não. 60.8 Questionador: o que ela pode fazer então, a fim de aliviar estes problemas? R. Eu sou Ra. Como nós dissemos, este instrumento, sentindo que lhe faltava compaixão para balancear sabedoria, escolheu uma experiência encarnatória na qual ela fosse colocada, por necessidade. Em situações de aceitação do self na ausência da aceitação de outros selfs e a aceitação do outro self sem expectativa de um retorno ou transferência de energia. Este não é um programa fácil para uma encarnação, mas foi julgado apropriado por esta entidade. Esta entidade, portanto, deve precisar meditar e conscientemente, momento por momento, aceitar o self em suas limitações, que foram colocadas pelo próprio propósito de trazer esta entidade à sintonia precisa que nós estamos usando. Além disso, tendo aprendido a irradiar aceitação e amor sem expectativa de retorno, esta entidade agora deve balancear isto aprendendo a aceitar os presentes de amor e aceitação de outros, os quais este instrumento sente algum desconforto ao aceitar. Estes dois trabalhos de balanceamento auxiliarão esta entidade na liberação da distorção chamada dor. As limitações são, em uma grande extensão, fixas. 60.9 Questionador: o fato de que o instrumento já estava conscientemente ciente disso é a razão da primeira distorção não ter tornado impossível que vocês comunicassem isto para nós. R. Eu sou Ra. Isto não está apenas correto para esta entidade que tem estado conscientemente ciente destes aprendizados e ensinamentos por alguns de seus anos, mas também é verdade para cada um do grupo de apoio. A possibilidade de uma parte dessa informação ser oferecida não existia antes dessa sessão. 60.10 Questionador: obrigado. Quando você falou, na última sessão, de choques energizadores, vindos a partir do topo da pirâmide, você quis dizer que estes vieram em intervalos em vez de continuadamente. R. Eu sou Ra. Estes choques energizadores vêm em intervalos discretos, mas vêm muito próximos uns dos outros em uma forma de pirâmide funcionando apropriadamente. Em uma cujas dimensões ficaram inapropriadas, a energia não será liberada com regularidade ou em quanta, como você pode talvez melhor entender nosso significado. 60.11 Questionador: a próxima declaração que eu faço pode ou não ser esclarecedora para mim, em minha investigação da energia da pirâmide. Mas me ocorreu que o assim chamado efeito no assim chamado Triângulo das Bermudas é possível devido à grande pirâmide debaixo d'água que libera esta terceira espiral em intervalos discretos e variáveis e quando outras entidades ou naves estão nas proximidades dela. Ela cria uma situação na qual elas mudam o contínuo espaço-tempo de alguma forma. Isto está correto. R. Eu sou Ra. Sim. 60.12 Questionador: então esta terceira espiral tem um efeito energizador que, se forte o suficiente, irá de fato mudar o contínuo espaço-tempo. Há um uso, ou algum valor, neste tipo de mudança. R. Eu sou Ra. Nas mãos de alguém da quinta densidade ou acima, esta energia em particular pode ser tocada a fim de se comunicar informação,
amor ou luz através do que você poderia considerar vastas distâncias, mas que, com esta energia, podem ser considerados saltos transdimensionais. Também, há a possibilidade de viagem usando esta formação de energia. 60.13 Questionador. Esta viagem seria do tipo instantânea, tendo a ver com não o efeito Stirling, mas o efeito usado primariamente por entidades de sexta densidade, ou seria o efeito Stirling que você está falando a respeito? R. Eu sou Ra. O primeiro efeito é aquele do qual nós falamos. Você pode notar que na medida em que se aprende os, digamos, entendimentos ou disciplinas da personalidade, cada uma destas configurações de prana está disponível à entidade sem o auxílio desta forma. Pode-se ver a pirâmide de Gizé como rodas de treinamento metafísico. Nota do tradutor: rodinhas de bicicleta, que treinam a criança até que ela aprenda a andar de bicicleta sem elas. 60.14 Questionador. Então, a Grande Pirâmide Submersa, próxima à costa da Flórida, é uma das pirâmides de balanceamento que reconstruiu algum outro complexo de memória social e caso sim, qual? R. Eu sou Ra. Aquela pirâmide, da qual você fala, foi uma cuja construção foi auxiliada por entidades de sexta densidade de um complexo de memória social trabalhando com os atlantianos, anterior ao nosso trabalho com os, como vocês os chamam, egípcios. 60.15 Questionador. Você mencionou que trabalhou com um outro grupo além dos egípcios. Quem eram eles? R. Eu sou Ra. Estas entidades foram aquelas da América do Sul. Nós dividimos nossas forças para trabalhar dentro destas duas culturas. 60.16 Questionador. A forma de pirâmide então, como eu a entendo, foi considerada, por seu complexo de memória social, naquele tempo, como sendo de máxima importância como, digamos, auxílio físico de treinamento para desenvolvimento espiritual. Neste momento particular na evolução de nosso planeta parece que vocês colocam pouca ou nenhuma ênfase nesta forma. Isto está correto. R. Eu sou Ra. Isto está correto. É nossa honra dever tentar remover as distorções que o uso desta forma tem causado no pensamento de suas pessoas e nas atividades de algumas de suas entidades. Nós não negamos que tais formas são eficazes, nem retemos a essência geral desta eficácia. Entretanto, nós desejamos oferecer nosso entendimento, apesar de limitado ser, que, contrariamente a nossas crenças ingênuas de muitos milhares de seus anos atrás, a forma ideal para iniciação não existe. Deixe-nos expandir sobre este ponto. Quando nós fomos auxiliados por entidades de sexta densidade, durante nossas próprias experiências de terceira densidade, nós, sendo menos belicosos ao extremo, achamos que este ensinamento foi útil. Em nossa ingenuidade de terceira densidade, nós não havíamos desenvolvido os interrelacionamentos de seu sistema de troca ou sistema de dinheiro e poder. Nós éramos, de fato, um planeta de terceira densidade mais filosófico que o seu próprio e nossas escolhas de polaridade eram muito mais centradas em torno do, digamos, entendimento das transferências de energia sexual e dos relacionamentos apropriados entre self e outro self. Nós gastamos uma porção muito maior de nosso espaço-tempo trabalhando com o ser não manifestado. Nesta atmosfera menos complexa, era bem instrutivo ter este dispositivo de aprendizado e ensinamento e nós nos beneficiamos sem as distorções que nós encontramos ocorrendo entre seus povos. Nós gravamos estas diferenças meticulosamente no grande registro da criação para que tal ingenuidade não seja necessária novamente. Neste espaço-tempo, nós podemos melhor servir a vocês, nós acreditamos, declarando que a pirâmide para meditação, entre outras formas circulares arredondadas, arqueadas, ou pontiagudas, é útil para vocês. Entretanto, é nossa observação que, devido à complexidade de influências sobre o ser não manifestado nesta ligação espaço-tempo entre suas pessoas planetárias, é melhor que o progresso do complexo mente-corpo-espírito ocorra sem, como vocês os chamam, auxílios de treinamento, pois, ao usar um auxílio de treinamento, uma entidade então toma para si a lei da responsabilidade pela taxa de aprendizado e ensinamento aumentada ou acelerada. Se este entendimento maior, se nós pudermos usar este termo errôneo, não for colocado em prática no momento por momento da entidade, então, a utilidade do auxílio de treinamento se torna negativa. 60.17 Questionador. Obrigado.
Eu não sei se esta questão resultará em qualquer direção utilizável, mas eu acho que eu devo perguntá-la. O que era a Arca da Aliança? E qual era a sua finalidade? R. Eu sou Ra. A Arca da Aliança era o lugar onde aquelas coisas mais sagradas, de acordo com o entendimento daquele chamado Moishe, eram colocadas. A peça colocada dentro tem sido chamada por seus povos de 2 tábuas chamadas de os 10 Mandamentos. Não eram 2 tábuas. Havia uma escritura em rolo de pergaminho. Isto foi colocado juntamente com os relatos mais cuidadosamente escritos por várias entidades de suas crenças com relação à criação do Uno Criador. Esta arca foi projetada para constituir o lugar a partir do qual os padres, como vocês chamam aqueles distorcidos na direção do desejo de servir a seus irmãos, pudessem extrair seu poder e sentir a presença do Uno Criador. Entretanto, deve ser notado que este arranjo inteiro foi projetado, não por aquele conhecido pela Confederação como Yahvé, mas pelo contrário, foi projetado por entidades negativas preferindo este método de criação de uma elite chamada de os Filhos de Levi. 60.18 Questionador. Este era um dispositivo de comunicação então? Você disse que eles também retiravam poder dela. Que tipo de poder? Como isto funcionava? R. Eu sou Ra. Ela foi carregada, através das propriedades dos materiais com os quais ela foi construída, sendo dado um campo eletromagnético. Ela se tornou um objeto de poder desta forma, aqueles cuja fé se tornou não embaciada pela não retidão ou separação, este poder desenvolvido para a negatividade se tornou positivo e o é, para aqueles verdadeiramente em harmonia com a experiência do serviço, até este dia. Assim, as forças negativas foram parcialmente bem-sucedidas, mas o positivamente orientado Moishe, como esta entidade era chamada, deu a seus povos planetários a possibilidade de um caminho para o Uno Infinito Criador que é completamente positivo. Isto é comum em cada um dos seus sistemas de religião ortodoxos que se tornaram todos, de alguma forma, misturados em orientação, ainda assim oferecendo um caminho puro para o Uno Criador, que é visto pelo buscador puro. 60.19 Questionador. Onde está a Arca da Aliança agora? Onde ela está localizada? R. Eu sou Ra. Nós nos abstemos de responder esta questão devido ao fato de que ela ainda existe e não infringiríamos em seus povos com sua localização. 60.20 Questionador. Obrigado. Ao tentar entender as energias criativas, me ocorreu que eu realmente não entendo por que o calor inutilizável é gerado enquanto nossa Terra se move da 3ª para a 4ª densidade. Eu sei que tem a ver com a desarmonia entre as vibrações da 3ª e 4ª densidade, mas por que isto apareceria como um aquecimento físico dentro da Terra está além de mim. Você poderia me iluminar sobre isso? R. Eu sou Ra. Os conceitos são, de alguma forma, difíceis de se penetrar em sua linguagem. Entretanto, nós tentaremos falar sobre o assunto. Se uma entidade não está em harmonia com suas circunstâncias, ela sente uma queimação dentro. A temperatura do veículo físico não aumenta ainda, apenas o calor do temperamento ou das lágrimas. Como nós podemos descrever esta desarmonia? Entretanto, se uma entidade persiste por um longo período de seu espaço-tempo em sentir este calor emocional e desarmonia, o complexo do corpo inteiro começará a ressoar com esta desarmonia. E a desarmonia irá então aparecer como câncer ou outras distorções degenerativas do que vocês chamam saúde. Quando um sistema de culturas e povos planetários inteiros repetidamente experienciam desarmonia, em uma grande escala, a Terra sob os pés destas entidades começará a ressoar com esta desarmonia. Devido à natureza do complexo físico, a desarmonia aparece como um bloqueio do crescimento ou um descontrolado crescimento, já que a função primária do complexo do corpo de um complexo mente-corpo-espírito é crescimento e manutenção. No caso de seu planeta, o propósito do planeta é a manutenção da órbita e a localização ou orientação apropriada com relação a outras influências cósmicas. A fim de ter isto ocorrendo apropriadamente, o interior de sua esfera é quente em seus termos físicos. Assim, ao invés do crescimento descontrolado, você começa a experimentar calor descontrolado e suas consequências expansivas. 60.21 Questionador. A Terra é sólida por todo o caminho entre um lado e outro. R. Eu sou Ra. Você pode dizer que sua esfera é de uma natureza de favo de mel. O centro é, entretanto, sólido,
se você assim chamaria aquilo que está derretido. 60.22 Questionador. E a natureza de favo de mel? Existem entidades encarnadas de terceira densidade vivendo nas áreas do favo de mel. Isto está correto. R. Eu sou Ra. Isto foi, em um dado momento, correto. Isto não é correto neste espaço-tempo presente. 60.23 Questionador. E não existem. Existe alguma civilização interior ou entidades vivendo nestas áreas, que são diferentes das fisicamente encarnadas, que de fato, vêm e se materializam na superfície da Terra em certos momentos. R. Eu sou Ra. Como nós notamos, existem algumas que fazem como você fala. Além disso, existem algumas entidades do plano interior deste planeta que preferem fazer alguma materialização na terceira densidade visível nestas áreas. Existem também bases, digamos, nestas áreas, daqueles de outros lugares, tanto positivos quanto negativos. Existem cidades abandonadas. 60.24 Questionador. O que são estas bases usadas por aqueles de outros lugares? R. Eu sou Ra. Estas bases são usadas para o trabalho de materialização de equipamento necessário para a comunicação com entidades de terceira densidade e para lugares de descanso de certo equipamento que você poderia chamar de nave pequena. Estas são usadas para vigilância quando é solicitado por entidades. Assim, alguns dos, digamos, professores da Confederação, falam parcialmente através destes instrumentos de vigilância através de linhas computadorizadas, e quando informação é desejada e aqueles a solicitando são do nível vibratório apropriado, a própria entidade da Confederação irá então falar. 60.25 Questionador. Eu devo entender então que a entidade da Confederação precisa de equipamento e nave de comunicação para se comunicar com a entidade encarnada em terceira densidade solicitando a informação. R. Eu sou Ra. Isto está incorreto. Entretanto, muitas das suas pessoas solicitam a mesma informação básica com uma enorme repetição, e para um complexo de memória social falar ad infinitum sobre a necessidade de meditar é um desperdício das habilidades consideráveis de tais complexos de memória social. Assim, algumas entidades tiveram aprovadas pelo Conselho de Saturno a colocação e manutenção destes fornecedores de mensagem para aqueles cujas necessidades são simples, assim reservando as habilidades dos membros da Confederação para aqueles já meditando e absorvendo informação, que estão então prontos para informação adicional. 60.26 Questionador. Tem existido, pelos últimos 30 anos, muita informação e muita confusão, e de fato, eu diria que a lei da confusão tem feito hora extra, para fazer uma pequena piada, para trazer informação para a catálise espiritual para grupos a solicitando. E nós sabemos que ambos os complexos de memória social positivamente e negativamente orientados têm acrescentado a essa informação como podem. Isto levou a um tipo de condição de apatia, em muitos casos, com relação à informação, de muitos que estão verdadeiramente buscando, mas foram frustrados por uma condição que eu poderia chamar de entropia espiritual nesta informação. Você pode comentar sobre isso e os mecanismos de alívio destes problemas. R. Eu sou Ra. Nós podemos comentar sobre isso. 60.27 Questionador. Apenas se você julgar ser de importância eu solicitaria um comentário. Se você sentir que não é importante nós pularemos essa pergunta. R. Eu sou Ra. Esta informação é significante, até certo ponto, já que ela trata da nossa missão neste momento. Nós, da Confederação, somos evocados por aqueles do seu planeta. Se o chamado, apesar de sincero, é bem baixo em consciência do, digamos, sistema pelo qual a evolução espiritual pode ser precipitada, então, nós podemos apenas oferecer aquela informação útil àquele chamador, em particular. Esta é a dificuldade básica. Entidades recebem a informação básica sobre o pensamento original e os meios, que são meditação e serviço a outrem, pelos quais este pensamento original pode ser obtido. Por favor, notem que, como membros da Confederação, nós estamos falando para entidades positivamente orientadas. Nós acreditamos que o grupo de Orion tem precisamente a mesma dificuldade. Uma vez que esta informação básica é recebida e não é colocada em prática no coração e na experiência de vida, mas, ao invés disso, chocalha dentro das distorções do complexo mental,
Como faria um tijolo que saiu do lugar e simplesmente rola de um lado para o outro inutilmente, mesmo assim? A entidade chama. Portanto, a mesma informação básica é repetida. Finalmente, a entidade decide que está desgastada desta informação repetitiva. Entretanto, se uma entidade coloca em prática aquilo que é dado, ela não encontrará repetição, exceto quando necessária. 60.28 Questionador. Obrigado. Os chakras, ou centros de energia corpóreos, estão relacionados com o funil de energia da pirâmide ou eles operam como ele? R. Eu sou Ra. Não. 60.29 Questionador. Há algum propósito para a mumificação que tenha a ver com alguma coisa além do sepultamento do corpo? R. Eu sou Ra. Muito do que nós gostaríamos de falar com vocês desta distorção de nossos projetos na construção da pirâmide, nós podemos dizer muito pouco, pois a intenção foi bem misturada e os usos, apesar de muitos os sentirem como positivos, eram de uma ordem de geração não positiva. Nós não podemos falar sobre esse assunto sem infringir sobre alguns balanceamentos básicos de energia entre as forças positivas e negativas sobre seu planeta. Pode ser dito que aqueles se oferecendo sentiram que estavam se oferecendo em serviço a outrem. 60.30 Questionador. Qual civilização que ajudou Ra a usar a forma de pirâmide enquanto Ra estava na terceira densidade? R. Eu sou Ra. Suas pessoas têm uma afeição por nomes. Estas entidades começaram suas viagens de volta ao Criador e não estão mais experienciando o tempo. 60.31 Questionador. O instrumento desejava saber se quando usando o pêndulo para descobrir centros de energia, se o movimento de trás para frente significava qualquer coisa diferente do movimento circular. R. Eu sou Ra. Esta deverá ser a questão final apesar desta entidade ainda estar nos fornecendo energia. Ela está experienciando a distorção na direção da dor. As rotações tendo sido discutidas, nós iremos simplesmente dizer que o movimento fraco de trás para frente indica um bloqueio parcial apesar de não ser um bloqueio total. O movimento forte de trás para frente indica o inverso do bloqueio que é o estímulo em excesso, de um chakra ou centro de energia, que está ocorrendo a fim de tentar balancear alguma dificuldade na atividade do complexo do corpo ou da mente. Esta condição não é útil à entidade já que está desbalanceada. Existem quaisquer breves questões antes de deixarmos o instrumento. 60.32 Questionador. Apenas se há qualquer coisa que nós possamos fazer para tornar o instrumento mais confortável ou para melhorar o contato. R. Eu sou Ra. Estejam felizes, meus amigos. Tudo está bem e suas conscienciosidades são apreciadas. Nós os deixamos no amor e na luz do Uno Infinito Criador. Se regozijem, então, e sigam adiante na paz e na glória do Uno Infinito Criador. Eu sou Ra. Adonai. Seção 61. 8 de julho, 1981. 61.0 Eu sou Ra. Eu os saúdo, meus amigos, no amor e na luz do Infinito Criador. Nós nos comunicamos agora. 61.1 Questionador. Você poderia me dar uma indicação da condição do instrumento? R. Eu sou Ra. As energias vitais deste instrumento estão melhorando. As distorções do complexo físico estão bem marcadas neste espaço-tempo e há um aumento das energias do complexo físico. 61.2 Questionador. Há qualquer coisa em particular que o instrumento poderia fazer para melhorar a condição física? R. Eu sou Ra. Este instrumento tem dois fatores afetando suas distorções físicas. Isto é comum em todos aqueles que, por precedência de vibração, alcançaram um nível de raio verde de complexos de consciência vibratórios. O primeiro é os dados influxos que variam de ciclo a ciclo de maneira previsível. Nesta entidade em particular, os complexos cíclicos nesta ligação espaço-tempo não estão favoráveis para os níveis de energia física. A segunda ramificação de condição é aquela que nós podemos chamar de grau de eficiência mental em uso de catálise fornecida para o aprendizado de lições programadas em particular e as lições de amor em geral. Este instrumento, diferente de algumas entidades, tem mais distorções devido ao uso de condições pré-encarnatórias. 61.3 Questionador. Você poderia expandir sobre o que você quer dizer com os influxos cíclicos de energia? R. Eu sou Ra.
Existem 4 tipos de ciclos que são aqueles dados no momento de entrada na encarnação. Existem adicionalmente influxos mais cósmicos e menos regularizados que, de tempos em tempos, afetam um complexo mente-corpo-espírito sensibilizado. Os 4 ritmos são, até certo ponto, conhecidos por suas pessoas e são chamados biorritmos. Existe um 4º ciclo que nós podemos chamar de ciclo do portal de magia do adepto ou do espírito. Este é um ciclo que é completado em aproximadamente 18 de seus ciclos diurnos. Os padrões cósmicos são também uma função do momento de entrada encarnatória e tem a ver com o seu satélite que vocês chamam de Lua, seus planetas desta galáxia, o Sol galáctico, e em alguns casos, os influxos a partir dos pontos galácticos maiores de fluxo de energia. 61.4 Questionador. Seria útil marcar os ciclos para o instrumento e tentar ter estas seções nos pontos mais favoráveis com relação ao ciclo. R. Eu sou Ra. Para esta questão específica nós não temos resposta. Deve ser notado que os 3 nesta tríade trazem este padrão de energia que é Ra. Assim, cada entrada de energia da tríade é de nota. Nós podemos dizer que, enquanto estes sistemas de informação são interessantes, eles influenciam apenas até o ponto em que a entidade ou entidades envolvidas não fizeram uso eficiente e total da catárese. Portanto, em vez de aceitarem-os, digamos, momentos ou períodos negativos ou retrógrados sem percepção indevida, tem a distorção na direção da retenção destas distorções a fim de se trabalhar a catárese não utilizada. Deve ser notado que o ataque psíquico continua sobre esta entidade, apesar de ser apenas efetivo neste momento, em distorções físicas, na direção do desconforto. Nós podemos sugerir que é sempre de algum interesse se observar o mapa da estrada, tanto os ciclos quanto as influências planetárias e cósmicas, no sentido de que se possa ver certas estradas amplas ou possibilidades. Entretanto, nós lembramos que este grupo é uma unidade. 61.5 Questionador. Existe alguma forma pela qual nós poderíamos, como uma unidade então, fazer algo para reduzir o efeito do ataque psíquico no instrumento e otimizar a oportunidade de comunicação? R. Eu sou Ra. Nós demos a informação com relação àquilo que auxilia este complexo mente-corpo-espírito em particular. Nós não podemos falar mais. É nossa opinião, que nós humildemente oferecemos, que cada um esteja em notável harmonia com cada outro nesta ilusão de terceira densidade em particular, nesta ligação espaço-tempo. 61.6 Questionador. Eu quero perguntar algumas perguntas que Jin tem aqui sobre os exercícios de cura. A primeira é, no exercício de cura que diz respeito ao corpo, o que você quer dizer com as disciplinas do corpo tendo a ver com o equilíbrio entre amor e sabedoria no uso do corpo em suas funções naturais? R. Eu sou Ra. Nós falaremos mais brevemente do que o habitual devido ao uso deste instrumento da energia transferida. Nós, portanto, solicitamos mais perguntas se nossa resposta não for suficiente. O complexo do corpo tem funções naturais. Muitas destas têm a ver com o self não manifestado e não estão normalmente sujeitas à necessidade de balanceamento. Existem funções naturais que têm a ver com outro self. Entre estas estão a sensibilização com o outro, o amor, a vida sexual, e aquelas vezes quando a companhia do outro é desejada para combater o tipo de solidão que é a função natural do corpo como oposta àqueles tipos de solidão que são do complexo mente-emoção ou do espírito. Quando estas funções naturais podem ser observadas na vida diária, elas podem ser examinadas a fim de que o amor pelo self e o amor por outros selves versus a sabedoria com relação ao uso das funções naturais possam ser observados. Existem muitas fantasias e pensamentos perdidos que podem ser examinados na maioria de suas pessoas neste processo de balanceamento. Igualmente a ser balanceada, é a retirada da necessidade por estas funções naturais com relação ao outro self. De um lado, há um excesso de amor. Deve ser determinado se este é amor pelo self ou outro self ou ambos. Do outro lado, existe um desbalanceamento na direção da sabedoria. É bom conhecer o complexo do corpo a fim de que ele seja um aliado balanceado e pronto para ser claramente usado como ferramenta, pois cada função corpórea pode ser usada em, se você desejar, complexos de energia com outro self mais e mais altos. Não importa qual o comportamento, o balanceamento importante é o entendimento de cada interação neste nível com outros selves, de forma que, quer o equilíbrio seja amor-sabedoria ou sabedoria-amor,
O outro self é visto pelo self. Uma configuração balanceada e o self é assim liberado para trabalho mais avançado. 61.7 Questionador. Segunda pergunta. Você poderia me dar um exemplo de como os sentimentos afetam porções do corpo e as sensações do corpo? R. Eu sou Ra. É quase impossível falar genericamente destes mecanismos, pois cada entidade da devida precedência tem sua própria programação. Das entidades menos conscientes, nós podemos dizer que a conexão irá frequentemente parecer aleatória, enquanto o eu superior continua a produzir catálise até que uma predisposição ocorra. Em cada indivíduo programado, as sensibilidades são bem mais ativas e, como nós dissemos, aquela catálise, não usada plenamente pela mente e espírito, é dada ao corpo. Assim, você pode ver nesta entidade o adormecimento dos braços e das mãos, significando o fracasso desta entidade em se render à perda de controle sobre a vida. Assim, este drama é decretado ao complexo de distorção do corpo. No questionador nós podemos ver o desejo de não carregar a carga que ele carrega, dado como manifestação física das dores musculares daqueles músculos usados para carregar. Aquilo que é verdadeiramente necessário ser carregado é uma responsabilidade pré-encarnatória que parece altamente inconveniente. No caso do escriba, nós vemos um cansaço e dormência de sentimentos subsequentes à falta de uso de catálise desenvolvida para sensibilizar esta entidade para influxos bem significativos de complexos de distorção não familiares do nível mental, emocional e espiritual. Na medida em que a dormência se remove dos complexos mais altos, ou mais receptivos, as distorções do complexo do corpo desaparecerão. Isto é verdade também com relação aos outros exemplos. Nós notaríamos neste momento que o uso totalmente eficiente da catálise sobre seu plano é extremamente raro. 61.8 Questionador. Você poderia me dizer como você é capaz de nos dar este tipo de informações com relação à primeira distorção ou lei da confusão? R. Eu sou Ra. Cada um destes já está ciente desta informação. Qualquer outro leitor pode extrair o coração do significado a partir desta discussão sem interesse nas fontes dos exemplos. Se cada não estivesse plenamente ciente destas respostas, nós não poderíamos falar. É interessante que, em muitas de suas questões, você pergunta por confirmação em vez de informação. Isto é aceitável para nós. 61.9 Questionador. Isto traz à tona o ponto do propósito da encarnação física, eu acredito. E, isto é, alcançar uma convicção através de seus próprios processos de pensamento com relação à solução dos problemas e entendimentos em uma situação totalmente desprovida de predisposições ou totalmente livre, sem absolutamente nenhuma prova ou qualquer coisa que você pudesse considerar prova. Prova sendo uma palavra muito pobre em si mesma. Você pode expandir sobre meu conceito. R. Eu sou Ra. Sua opinião é uma eloquente apesar de certa forma confusa em suas conexões entre a liberdade expressada pelo conhecimento subjetivo e a liberdade expressada pela aceitação subjetiva. Há uma distinção significativa entre as duas. Esta não é uma dimensão do saber, mesmo subjetivamente, devido à falta de visão geral dos influxos cósmicos e outros que afetam cada uma das situações que produzem catálise. A aceitação subjetiva daquilo que está no momento e a descoberta do amor dentro deste momento são a maior liberdade. Aquilo conhecido como saber subjetivo sem prova é, em certo ponto, um pobre amigo, pois haverá anomalias, não importando quanta informação é acumulada, devido às distorções que formam a terceira densidade. 61.10 Questionador. Ok. A terceira questão que eu tenho aqui é, você poderia dar exemplos de polaridade corpórea? R. Eu sou Ra. Dentro do corpo existem muitas polaridades que se relacionam com o balanceamento dos centros de energia dos vários corpos da entidade não manifestada. É bom explorar estas polaridades para trabalho em cura. Cada entidade é claro, uma porção potencialmente polarizada de um outro self. 61.11 Questionador. Diz aqui que parece que os exercícios de balanceamento apropriados para todas as sensações do corpo seriam alguma forma de inatividade tal como a meditação ou contemplação. Isto está correto. R. Eu sou Ra. Isto está amplamente incorreto. O balanceamento requer um estado meditativo a fim de que o trabalho seja realizado. Entretanto,
O balanceamento da sensação tem a ver com uma análise da sensação relacionada principalmente com qualquer tendência desbalanceada entre o amor e a sabedoria ou o positivo e o negativo. Então, o que quer que esteja faltando na sensação balanceada é, como em todo balanceamento, permitido que venha ao ser após a sensação ser relembrada e recordada em tamanho detalhe ao ponto de sobrecarregar os sentidos. 61.12 Questionador: você poderia me dizer por que é importante que os acessórios e outras coisas estejam tão cuidadosamente alinhadas com relação ao instrumento e por que apenas uma pequena dobra no lençol pelo instrumento causa um problema na recepção de Ra? R. Eu sou Ra. Nós podemos tentar uma explicação. Este contato é de banda estreita. O instrumento é altamente sensível. Assim, nós temos boa entrada nele e podemos usá-lo em um crescente nível satisfatório. Entretanto, a condição de transe não é, digamos, uma que não cobra nada deste instrumento. Portanto, a área acima da entrada do complexo físico deste instrumento deve ser mantida livre para evitar desconforto para o instrumento, especialmente quando ela reentra o complexo do corpo. Os acessórios dão ao instrumento entradas sensoriais e visualização mental que auxiliam o início do transe. O cuidadoso alinhamento destes é importante para o grupo energizador no sentido de que é um lembrete para aquele grupo de apoio que é momento para um trabalho. Os comportamentos ritualísticos são gatilhos para muitas energias do grupo de apoio. Vocês podem ter percebido mais energia sendo usada nos trabalhos na medida em que o número cresce devido ao efeito, digamos, a longo prazo de tais ações ritualísticas. Isto não ajudaria outro grupo, já que foi desenvolvido para este sistema particular de complexos mente-corpo-espírito, e especialmente para o instrumento. Há energia suficiente transferida para mais uma longa questão. Nós não desejamos esgotar este instrumento. 61.13 Questionador: ok, então eu perguntarei esta. Você poderia nos dizer o propósito dos lobos frontais do cérebro e as condições necessárias para suas ativações? R. Eu sou Ra. Os lobos frontais do cérebro terão, digamos, muito mais uso em quarta densidade. A condição mental emotiva primária desta grande área do assim chamado cérebro é a alegria ou amor em seu sentido criativo. Assim, as energias que nós temos discutido em relação às pirâmides, toda a cura, o aprendizado, a construção e a energização são encontradas nesta área. Esta é a área tocada pelo adepto. Esta é a área que, trabalhando-se através do tronco e da raiz da mente, faz contato com a energia inteligente, através deste portal, infinidade inteligente. Há mais alguma questão antes de nós deixarmos este instrumento? 61.14 Questionador: apenas se há qualquer coisa que nós possamos fazer para tornar o instrumento mais confortável ou melhorar o contato. R. Eu sou Ra. Este instrumento está de alguma forma distorcido, mas cada um está indo bem. Vocês estão conscienciosos. Nós os agradecemos pela continuidade na observação dos alinhamentos e solicitamos que, em cada nível, vocês continuem sendo tão meticulosos, já que isto manterá o contato. Eu sou Ra. Eu os deixo no amor e na luz do Uno Infinito Criador. Sigam adiante, meus amigos, se regozijando no poder e na paz do Uno Infinito Criador. Adonai. Seção 62. 13 de julho, 1981. 62.0 R. Eu sou Ra. Eu os saúdo no amor e na luz do Uno Infinito Criador. Antes de iniciarmos, solicitamos que um círculo seja percorrido em torno deste instrumento e deixe então cada do grupo de apoio expelir-ar forçosamente, aproximadamente 75 centímetros acima da cabeça do instrumento, o círculo então novamente sendo percorrido em torno do instrumento. Eu sou Ra. Nós agradecemos sua gentil cooperação. Por favor, reverifique o alinhamento de perpendicularidade e nós iniciaremos. Eu sou Ra. Nós nos comunicamos agora. 62.1 Questionador: você poderia me dizer o que estava errado ou o que causou a necessidade de percorrermos novamente o círculo e o propósito de expelirmos o ar? R. Eu sou Ra. Este instrumento estava sob ataque psíquico específico no momento do início do trabalho. Havia uma ligeira irregularidade nas palavras verbalizadas por seus mecanismos vibratórios de complexos sonoros no percurso do círculo protetor. Através desta abertura veio esta entidade e começou a trabalhar sobre o instrumento agora em estado de transe,
como você o chamaria. Este instrumento estava sendo bem adversamente afetado em distorções do complexo físico. Assim, o círculo foi apropriadamente percorrido. O respiro da retidão expeliu a forma-pensamento e o círculo novamente percorrido. 62.2 Questionador. Qual era a natureza da forma-pensamento ou sua afiliação? R. Eu sou Ra. Esta forma-pensamento era de afiliação a Órion. 62.3 Questionador. O ataque foi bem sucedido ao criar alguma distorção a mais no complexo físico do instrumento. R. Eu sou Ra. Isto está correto. 62.4 Questionador. Qual é a natureza desta distorção? R. Esta forma-pensamento procurava colocar um fim à encarnação deste instrumento através do trabalho com as distorções renais que, apesar de corrigidas sobre tempo e espaço, são vulneráveis àquele que sabe o caminho para separar a moldagem tempo-espaço e distorções espaço-tempo que estão sendo desmoldadas, vulneráveis como antes da, digamos, cura. 62.5 Questionador. Qual efeito prejudicial foi obtido? R. Eu sou Ra. Haverá algum desconforto. Entretanto, nós fomos fortuitos no sentido de que este instrumento estava muito aberto para nós e bem sintonizado. Se nós não fossemos capazes de alcançar este instrumento e instruir vocês, o veículo físico do instrumento estaria em breve inviável. 62.6 Questionador. Haverá algum efeito durável deste ataque no que diz respeito ao veículo físico do instrumento? R. Eu sou Ra. Isto é difícil de dizer. Nós temos a opinião de que nenhum dano ou distorção durável ocorrerá. O curandeiro foi forte e os vínculos, recebendo o efeito da remoldagem destas distorções renais, foram eficazes. É, nesse ponto, uma questão de duas formas de resíduos do que você pode chamar de um feitiço ou trabalho mágico: as distorções do curandeiro versus a tentativa das distorções de Órion, as distorções do curandeiro cheias de amor, as distorções de Órion também puras em separação. Parece que tudo está bem, exceto por algum possível desconforto que deverá ser tratado, se persistente. 62.7 Questionador. A abertura que foi feita no círculo protetor foi planejada pela entidade de Órion. Era uma tentativa específica planejada para fazer uma abertura, ou isso foi algo que apenas aconteceu por acidente? R. Eu sou Ra. Esta entidade estava, como suas pessoas colocam isso, procurando por um alvo de oportunidade. A palavra faltante foi uma ocorrência de acaso e não uma planejada. Nós podemos sugerir que no, digamos, futuro, como vocês medem espaço-tempo, ao iniciar um trabalho, estejam cientes de que este instrumento está provavelmente sendo observado por qualquer oportunidade. Assim, se o círculo é percorrido com alguma imperfeição, é bom imediatamente repetir. O expelir de ar também é apropriado, sempre para a esquerda. 62.8 Questionador. Você poderia expandir sobre o que você acabou de dizer sobre expelir o ar? Eu não estou bem certo do que você quis dizer. R. Eu sou Ra. A repetição daquilo realizado neste mesmo trabalho é aconselhável se o círculo for percorrido em uma configuração menos que apropriada. 62.9 Questionador. Mas você mencionou o expelir de ar para a esquerda, eu acredito. Você poderia me falar o que quis dizer com isso? R. Eu sou Ra. É como vocês acabaram de realizar, o ar sendo expelido sobre a cabeça do instrumento a partir do seu lado direito para o esquerdo. 62.10 Questionador. Há alguma coisa que nós podemos fazer pelo instrumento após ela sair do transe, para ajudá-la a se recuperar deste ataque? R. Eu sou Ra. Há pouco a ser feito. Vocês podem observar para ver se distorções persistem e se certificarem de que os curandeiros apropriados sejam trazidos em contato com este complexo mente-corpo-espírito, caso a dificuldade persista. Ela não deve. Esta batalha está, mesmo agora, sendo realizada. Cada pode aconselhar o instrumento a continuar seu trabalho como previamente resumido. 62.11 Questionador. Quem seriam os curandeiros apropriados, e como nós iríamos trazê-los em contato com o instrumento? R. Eu sou Ra. Existem 4. A dificuldade sendo sempre percebida como distorção corpórea, aquele conhecido como dom e aquele conhecido como Jin podem trabalhar sobre o complexo corpóreo do instrumento através das práticas que estão sendo desenvolvidas em cada
Entidade. Dada a persistência da distorção, aquele conhecido como Stuart deve ser visto. Dada a continuada dificuldade após o ponto de um dos seus ciclos chamados quinzena, aquele conhecido como Douglas deve ser visto. 62.12 Questionador. O instrumento conhece quem são essas pessoas, Stuart e Douglas. Eu não sei quem eles são. R. Eu sou Ra. Isto está correto. 62.13 Questionador. Isto é a soma total do que nós podemos fazer para auxiliar o instrumento. R. Eu sou Ra. Isto está correto. Nós podemos mencionar que as harmonias e o intercurso social amável que prevalece habitualmente neste grupo criam um ambiente favorável para que cada um de vocês possa realizar seu trabalho. 62.14 Questionador. Qual prioridade, devo dizer, o grupo de Orion aloca sobre a redução da efetividade ou eliminação da efetividade deste grupo com relação às atividades no planeta Terra neste momento? Você pode me dizer isso? R. Eu sou Ra. Este grupo, como todos os canais e grupos de apoio positivos, é de altíssima prioridade para o grupo de Orion. As distorções corpóreas deste instrumento são suas distorções mais facilmente desamarradas ou desprendidas, dissolvendo o complexo. Mente, corpo, espírito. Se o grupo de Orion for bem sucedido, este grupo em particular tendo aprendido a ser sem sérias rachaduras, podemos dizer, em padrões vibratórios do complexo da mente e do espírito. Em outros canais, outras rachaduras podem ter mais evidência. 62.15 Questionador. Eu farei esta declaração e você me corrige. O grupo de Orion tem como um objetivo trazer entidades polarizadas no serviço a si. A colheita, a maior colheita possível. Esta colheita desenvolverá seu potencial, ou sua habilidade de realizar trabalho em consciência, como determinado pela distorção da lei do Uno chamada lei dos quadrados ou duplicadora. Isto está correto. R. Eu sou Ra. Isto está correto. 62.16 Questionador. Existem outros grupos daqueles que estão no caminho do serviço a si, que se juntaram àqueles da constelação de Orion. Por exemplo, aqueles do Cruzeiro do Sul, eles estão atualmente trabalhando para o mesmo tipo de colheita com relação à Terra. R. Eu sou Ra. Estes, os quais você mencionou do Cruzeiro do Sul, são membros do grupo de Orion. Não está, digamos, de acordo com uma nomeação aceitável, que um grupo de várias galáxias seja nomeado como um. Entretanto, aqueles complexos de memória social planetários da assim chamada constelação de Orion têm a liderança e, assim, dominam os outros membros. Você deve se recordar que, no pensamento negativo, sempre há hierarquia, digamos, e o poder contra poder em separação. 62.17 Questionador. Com a criação da maior colheita possível de entidades negativamente orientadas na Terra, então, o complexo de memória social do grupo de Orion ganha em força. Estou correto ao presumir que esta fossa então está na fossa total do complexo, a hierarquia permanecendo aproximadamente a mesma, e aqueles no topo ganhando em força com relação à fossa total do complexo de memória social. Isto está correto. R. Eu sou Ra. Isto está correto. Ao mais forte vão as maiores partes de polaridade. 62.18 Questionador. Então, o que aqueles no topo da hierarquia do grupo de Orion? Bem, deixe-me primeiro perguntar isto. Estamos falando sobre o grupo de quarta densidade agora. R. Eu sou Ra. Existem membros de quarta e poucos de quinta densidade no grupo de Orion. 62.19 Questionador. Então, o topo da hierarquia é de quinta densidade. R. Eu sou Ra. Isto está correto. 62.20 Questionador. Qual é o objetivo? O que o, digamos, líder, aquele no ponto mais alto da hierarquia em quinta densidade de Orion, tem como um objetivo? Eu gostaria de entender sua filosofia com relação aos seus objetivos e planos para o que poderíamos chamar de futuro ou seu futuro. R. Eu sou Ra. Este pensamento não será tão estranho para vocês. Portanto, nós podemos falar através das densidades já que seu planeta tem alguma ação negativamente orientada e influência nesta ligação espaço-tempo. A entidade negativa do início da quinta densidade, se orientada na direção da manutenção da coesão como um complexo de memória social, pode, em seu livre-arbítrio,
determinar que o caminho para a sabedoria está na manipulação da propriedade requintada de outros selfs. Ela então, pela virtude de suas habilidades na sabedoria, é capaz de ser o líder de seres de quarta densidade, que estão no caminho para a sabedoria, pela exploração das dimensões de amor ao self e entendimento do self. Estas entidades de quinta densidade veem a criação como aquilo que deve ser colocado em ordem. Lidando com um plano tal como esta terceira densidade, nesta colheita, ela verá o mecanismo do chamado mais claramente e terá bem menos distorções na direção de saquear ou manipular através dos pensamentos que são dados às entidades negativamente orientadas, apesar de que, ao permitir que isto ocorra enviando entidades menos sábias para realizar este trabalho, quaisquer sucessos se refletem para os líderes. A quinta densidade vê as dificuldades apresentadas pela luz e, desta forma, direciona entidades desta vibração à procura de alvos de oportunidade tais como este. Se tentações de quarta densidade, digamos, na direção da distorção do ego, etc., não forem bem-sucedidas em entidade de quinta densidade, então pense em termos de remoção da luz. 62.21 Questionador. Quando a entidade de Orion, que nos observa buscando a oportunidade de atacar, está conosco aqui, você pode descrever seu método de vir aqui, como ela se parece e como ela aguarda. Eu sei que isso não é tão importante. Mas isso poderia me dar um pequeno insight no que nós estamos conversando. Eu sou Ra. Entidades de quinta densidade são seres muito luminosos, apesar de eles terem sim o tipo de veículo físico que você entende. Entidades de quinta densidade são muito belas de se ver, em seus padrões de beleza. O pensamento é o que é enviado, pois uma entidade de quinta densidade é provável que tenha dominado esta técnica ou disciplina. Existe pouco ou nenhum meio de perceber tal entidade, pois diferente de entidades negativas de quarta densidade, a entidade de quinta densidade anda com pés de luz. Este instrumento estava ciente de um frio extremo no ciclo de no passado e gastou muito mais tempo que suas atitudes normais poderiam imaginar ser apropriado no que parecia, para cada um de vocês, um clima extremamente quente. Isto não foi percebido pelo instrumento, mas a queda em temperatura subjetiva é um sinal de presença de uma entidade negativa ou não positiva ou sugadora. Este instrumento mencionou uma sensação de desconforto, mas foi acalentado por este grupo e foi capaz de rejeitá-lo. Se não fosse por um contratempo aleatório, tudo teria estado bem, pois vocês aprenderam a viver em amor e luz e não negligenciam em se lembrarem do Uno Infinito Criador. 62.22 Questionador. Então, foi uma entidade de quinta densidade que fez este ataque em particular no instrumento hoje. Eu sou Ra. Isto está correto. 62.23 Questionador. Não é incomum que uma quinta densidade então se incomode em fazer isto em vez de enviar um servo de quarta densidade, devo dizer. Eu sou Ra. Isto está correto. Quase todos os canais e grupos positivos podem ser diminuídos em suas positividades, ou tornados bem inúteis, pelo que nós podemos chamar de tentações oferecidas pelas formas pensamento negativos de quarta densidade. Eles podem sugerir muitas distorções na direção de informação específica, na direção do engrandecimento do self, na direção do florescimento de organização de alguma forma política, social ou fiscal. Estas distorções removem o foco da una infinita fonte de amor e luz da qual nós somos todos mensageiros, humildes e sabendo que nós, por nós mesmos, não somos nada além da menor parte do Criador, uma pequena parte de uma magnífica totalidade da inteligência infinita. 62.24 Questionador. Existe algo que o instrumento possa fazer ou que nós podemos fazer para que o instrumento elimine o problema que ela tem? Ela continuamente experimenta a sensação de frio destes ataques. Eu sou Ra. Sim. 62.25 Questionador. Você poderia me dizer o que nós podemos fazer? Eu sou Ra. Vocês poderiam cessar com suas tentativas de serem canais para o amor e a luz do Uno Infinito Criador. 62.26 Questionador. Eu perdi alguma coisa agora que nós podemos fazer para auxiliar o instrumento durante, antes, ou depois uma sessão ou a qualquer momento. Eu sou Ra. Ao amor e devoção deste grupo não faltam nada. Estejam em paz. Existe alguns danos por este trabalho. Este instrumento aceita isso ou nós não poderíamos falar. Descansem, então,
nessa paz e amor e façam como quiserem, como desejarem, como sentirem. Deixem haver um fim para a preocupação quando isto estiver completado. O maior curandeiro de distorções é o amor. 62.27 Questionador: eu tenho uma questão que eu não pude apropriadamente responder na noite passada. Foi perguntada por Maurice. Tem a ver com as vibrações das densidades. Eu entendo que a primeira densidade é composta de vibrações do núcleo atômico que estão no espectro vermelho, a segunda no laranja, etc. Eu devo entender que as vibrações de núcleo do nosso planeta ainda estão no vermelho e que os seres de segunda densidade ainda estão no laranja neste tempo-espaço ou espaço-tempo agora mesmo e que cada densidade que existe em nosso planeta neste momento tem uma vibração de núcleo diferente. Ou isto está incorreto? R. Eu sou Ra. Isto está precisamente correto. 62.28 Questionador: então, na medida em que vibrações de quarta densidade chegam, isto significa que o planeta pode suportar entidades de vibração de núcleo de quarta densidade. O planeta então ainda será de vibração de núcleo de primeira densidade e haverá entidades de segunda densidade nele com vibrações de segunda densidade, e haverá entidades de terceira densidade com vibrações de terceira densidade. R. Eu sou Ra. Esta será a última questão completa deste trabalho. A energia, mas as distorções do instrumento nos sugerem que seria bom encurtar este trabalho, com sua permissão. 62.29 Questionador: sim. R. Vocês devem ver a Terra, como vocês a chamam, como sendo 7 terras. Existe a vermelha, laranja, amarela, e haverá em breve um locus vibratório de cor verde completo, que entidades de quarta densidade chamarão de Terra. Durante a experiência de quarta densidade, devido à falta de desenvolvimento das entidades de quarta densidade, a esfera planetária de terceira densidade não será útil para habitação, já que a entidade do início da quarta densidade não saberá precisamente como manter a ilusão na qual a quarta densidade não pode ser vista ou determinada a partir de qualquer instrumentação disponível para qualquer terceira densidade. Assim, na quarta densidade as ligações vermelho, laranja e verde de seu planeta estarão ativadas, enquanto a amarela estará em potenciação, juntamente a azul e a índigo. Podemos perguntar neste momento se há quaisquer breves questões. 62.30 Questionador: há algo que nós possamos fazer para tornar o instrumento mais confortável ou melhorar o contato? R. Tudo está bem. Vocês têm sido muito conscienciosos. Eu sou Ra. Eu os deixo, meus amigos, na glória do amor e da luz do Uno Infinito Criador. Sigam adiante, portanto, se regozijando no poder e na paz do Uno Infinito Criador. Adonai.